Eu acho que eu tenho que subir aqui para poder ser vista. Bom dia, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Giane Oliveira, eu sou consultora em sustentabilidade e confesso que eu sempre quis abordar o tema da sustentabilidade pelo ponto de vista espiritual, né? Porque acredito que é impossível não ligar, não olhar por esse lado. E todas as vezes eu sempre apresentei esse tema de um ponto de vista humano, de um ponto de vista, às vezes, jurídico ou econômico. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco sobre esse assunto. E também com cumprimentar as pessoas do Zoom. Bem, a sustentabilidade no Book, vamos lá. Então, o que é sustentabilidade? Então, primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre o conceito da sustentabilidade. É bem engraçado porque, por mais que esse tema seja um tema atual, muitas vezes ele já está sendo falado nas mídias e, enfim, grandes palcos, mas ainda assim as pessoas confundem ou então conseguem entender o conceito somente pelo âmbito ambiental. Então, a sustentabilidade ela não é só as questões ambientais, ela também trata sobre as questões sociais e econômicas, né? Então, sustentabilidade, na verdade, ela é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo, ou seja, tem uma estabilidade. Então, quando a gente estuda a sustentabilidade, tenta entender quais são os pilares para realmente algo ou alguém ou alguma coisa ou algum sistema permanecer por um longo tempo, né? Então a gente precisa que esses pilares, que são os pilares ambientais, também estejam em harmonia com os pilares sociais e os pilares econômicos. Então, em resumo, a sustentabilidade é um conceito que exige os aspectos sociais, ambientais e de governança sejam considerados e equilibrados para garantir a viabilidade a longo prazo. É bem interessante esse ponto assim de equilíbrio, porque, como eu expliquei, né, existe essa confusão de entender a sustentabilidade só na questão ambiental. E quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, por exemplo, dentro das empresas, eles acham que, vou colocar aqui um cesto de lixo reciclado, ou fazer alguma mudança aqui nesse aspecto ambiental e já está tudo ok. E, na verdade, não é bem assim. A gente, para uma organização ou até mesmo a nível individual, para a gente conseguir se equilibrar, a gente precisa considerar o ambiente que a gente vive, ou seja, será que os insumos, as coisas que estão aqui ao nosso redor, elas estão sendo bem cuidadas, a ponto de a gente conseguir permanecer tanto hoje quanto também as próximas gerações, né? Então, vamos colocar aqui como exemplo aqui dentro de uma igreja ou de um ambiente assim mais corporativo, estamos cuidando fisicamente das cadeiras, do púlpito, das mesas. Será que a gente tem realmente um cuidado para que esses objetos eles tenham aqui a utilidade atual, mas também ele permaneça por um longo prazo, né? Então essa seria a questão ambiental, fazer mesmo um mapeamento do que impacta no meio ambiente. Então, como que a gente cuida disso? Será que a gente escolhe aqui os melhores materiais para que não cause mal aos animais, por exemplo, ou a outras pessoas, ou até mesmo a nós mesmos? Então, faz todo esse estudo para poder também ter a dimensão econômica viabilizada. Então, quando a gente cuida de alguma coisa ou cuida de algo material, por exemplo, automaticamente isso também já vai gerar uma economia, porque a gente não vai precisar comprar com tanta frequência. Então, a questão econômica ela vai ter também aqui essa conexão com o ambiente. E aí, mais uma vez, o social, justamente porque a sociedade, as pessoas que estão usufruindo, são pessoas, né? Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com o ponto de vista de querer que essas pessoas estejam bem, então, essas pessoas elas vão também estar aqui dentro do impacto social. Então, bem, o tema é sustentabilidade no Book. Então, como a gente já entendeu o que se trata de sustentabilidade, então, como ver essa sustentabilidade no Book? Então, como é o Book, né? Segundo a Bíblia, o reino dos céus é o reinado soberano de Deus que tem uma dimensão presente e futura. Então, atualmente, ele está presente nos corações daqueles que creem em Jesus e se manifestará plenamente no futuro quando Jesus retornar. Então, essa aqui
foi o conceito bíblico. E aí a gente tem no juramento da família, que eu coloquei até o termo errado, que eu coloquei em português do Brasil, mas bem, juramento da família número um, a gente tem: nossa família, como dona do Tianligu, centralizada no amor verdadeiro, jura estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. Então, quando a gente fala sobre a construção do Tianligu, ou como é o Tianligu, ele, ele é construído primeiramente aqui na terra. Então, ele não vai ser só uma coisa futura no mundo espiritual. Ele vem primeiro aqui na terra. Então, para ele estar estabelecido aqui na Terra, a gente precisa entender como ele é, né? Como que a gente visualiza o Chonlguk. Então, toda vez que a gente pesquisa na internet, eu fiz várias pesquisas de imagens para tentar encontrar alguma coisa, mas sempre tem aquelas imagens também um pouco surrealistas que a gente fazendo carinho em um leão, né? Coisas assim que provavelmente isso não vai existir, na minha cabeça não vai existir, mas tudo bem. Mas então sempre tem também muitas flores, muito verde, né? Muita mata. Então, o reino dos céus, ele também é um conceito de harmonia com a natureza, de harmonia com o meio ambiente, né? Então, o reino dos céus, ele é sustentável. E aí, para a gente imaginar como que a gente constrói isso, a gente precisa também listar como que vai ser ele, né? Como que vai ser o Chonlguk, como que vai ser a construção do Chonlguk. Então, vamos lá. Aí a gente tem, então, o fundamento de 4 posições e ações da RCB. Esse esse, esse slide aqui eu tirei da terceira bênção. Mas se a gente for ver também a primeira e a segunda bênção, todos os relacionamentos, seja com os pais celestiais e um homem aperfeiçoado, os pais celestiais com a mulher aperfeiçoada, ou o homem e a mulher aperfeiçoado, todos os relacionamentos que são citados dentro da primeira e segunda bênção são relacionamentos de dar e receber. Né? Então, não tem como a gente fugir disso. Essa visão de relacionamento de dar e receber, ela vai ser fundamental para a construção, para existir, multiplicar e agir, né? Então, vou até ler aqui. Por meio da ação de energia primária universal, os elementos sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum e entram em interação. Por sua vez, esta interação gera todas as forças que o ser necessita para existir, multiplicar e agir. A interação que gera essas forças através desse processo chama-se ação de dar e receber. A energia primária universal e as forças geradas pela ação de dar e receber estão no relacionamento recíproco de causa e efeito, interno e externo, parceiro-sujeito e parceiro-objeto. Ok. Então, se todas as ações de dar e receber dentro do princípio divino, eles estão em um relacionamento de reciprocidade, né? Então, a gente precisa considerar isso também com a criação. Então, o que acontece? Quando a gente quando a gente lê a palavra domínio, da terceira bênção, ela vem do latim, que significa senhor. Então, houve muita confusão na história, né? Que a terceira bênção a gente precisa dominar a criação. Só que, na verdade, esse domínio, ele tem o sentido de descrever a relação com a criação, que seria um termo de preceder e presidir. A palavra hebraica, Adonai, ela é frequentemente traduzida como senhor. Está ligada à ideia de senhor e dono, semelhante ao significado romano. Mas o contexto bíblico distingue por significar presidir e zelar, em vez de dominar e oprimir. Então, o nosso relacionamento com a criação, ele não é relacionamento de, quando eu chegar na terceira bênção, às vezes eu tinha essa ideia, talvez, não sei se por conta que também a gente teve muita influência da interpretação bíblica do catolicismo, né? Enfim, mas a gente sempre com essa construção da ideia de que a terceira bênção é a gente dominar a criação no sentido de eu vou conquistar aqui essas coisas e é basicamente como um dono, né? Mas na verdade não só o relacionamento de dono decaído, né? Vou colocar assim, é o dono original que cuida, é o dono original que zela, que realmente respeita e tem esse relacionamento de dar e receber de uma forma de respeito, né, também. Então, além disso, todas as vezes que o fundamento de 4 posições é mencionado dentro do princípio divino, ele é mencionado como resultado da ação de dar e receber. Vamos lá. E aí, o nosso relacionamento com a criação. Então, depois da queda, o nosso relacionamento com a criação foi de extrair energia da natureza sem responsabilidade. Então, a gente tem até aqui alguns dados, né? Que da crise climática, por exemplo, 1 a cada 4 espécies corre risco de extinção até 2050, se nada mudar.
O mundo produz cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, segundo o Banco Mundial, e apenas 13% são reciclados. Precisaríamos de 1,7 planetas para sustentar o padrão atual de consumo humano. Cerca de 17% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Então, o nosso relacionamento com a criação, infelizmente, ainda é um relacionamento só de extração, é mais um relacionamento de receber, né, do que dar, do que realmente cuidar, do que prestar atenção no que pode ser feito a partir da nossa perspectiva individual também. Então, o universo é o objeto substancial de Deus, o homem centralizado em Deus, desenvolvido do caráter e da forma dele. Através da estimulação derivada do universo, o homem pode sentir o caráter e a forma de si próprio. Por isso, o homem pode sentir alegria. Então, o que a gente consegue ver aqui através desse texto? A criação ela é reflexo do estado da consciência humana. Por isso, não é possível alterar o reflexo sem alterar a imagem principal. Então, a gente às vezes deseja, né, que as coisas mudem, que o mundo mude de uma forma automática, mas a gente precisa primeiro tomar essa consciência de que é necessário haver aqui mudanças específicas, principalmente, por exemplo, em relação à sustentabilidade. O primeiro passo é mesmo ações individuais. Então, por mais que a gente entenda que as empresas têm um grande peso nisso, por mais que às vezes o governo ou alguma outra instituição tenha algum poder também específico para realizar alguma coisa, mas as nossas ações individuais, elas vão gerar um impacto. Porque, novamente, né, a gente constrói aquela força invisível, que é a força dos fundamentos e da ação de dar e receber, e isso gera também ali um resultado. Como a gente não consegue ver esse resultado, de uma forma automática, então às vezes a gente até duvida, né, dessa força, mas ela é a base de tudo, né, do universo. E a gente tem aqui a agenda global, né? Então, mais ou menos a partir de 1972, a gente começa a ver a sustentabilidade entrando dentro dos relatórios globais da ONU, começa a aparecer ali alguns debates sobre sustentabilidade. Então, eu até fui pesquisar na internet o que aconteceu mais ou menos nesse período também dentro da Igreja da Unificação, e aí eu vi que um ano anterior, os verdadeiros pais foram para os Estados Unidos e iniciou uma série de discursos públicos que tornaram mais conhecido internacionalmente. Então, em 1997, houve a Conferência de Estocolmo, na ONU, onde o primeiro grande encontro internacional sobre o meio ambiente humano aconteceu. E aí, na década de 90, também ganhou força política através da Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro. E, enfim, mas o que eu quis trazer aqui, né? Que grandes avanços externos sempre são resultados dos fundamentos vitoriosos internos. Então, é importante a construção de fundamentos internos através de grandes vitórias internas para que as mudanças externas possam acontecer. E isso é claro, isso é óbvio. Mas, de qualquer forma, é preciso haver aqui, então, essa motivação, esse primeiro passo através da nossa mudança individual também. Bem, eu acho que eu tô falando muito rápido, porque eu lembro que quando eu coloquei esse slide aqui, eu pensei assim, já vou estar na metade da palestra. Então, então acho que eu estou correndo um pouco com o assunto. Mas, bem, a sustentabilidade é, antes de tudo, um estado de consciência quântica. Quando a gente fala sobre a perspectiva quântica, sobre como que o mundo funciona, como que o mundo ele existe hoje, né? Eu gosto muito de estudar sobre isso, então eu gosto muito das explicações que falam que primeiro o observador ele precisa ter a consciência o que ele está sentindo, o que ele está vibrando para poder ele conseguir mudar a realidade física. E bem, para poder fazer qualquer tipo de mudança, você tem que ter um conhecimento. Então, se você não considera, não tem um conhecimento, não considera uma situação, você nunca vai saber que aquela situação precisa mudar, por exemplo. Então, é a mesma coisa que um cano quebrado.
Então, imagina que você tem um cano quebrado no quarto de visitas da sua casa. E daí, naquele quarto de visitas, nunca ninguém entra lá. Você está, sei lá, um ano sem receber visitas e você deixou lá um monte de bagunça e não está observando que ali tem um cano quebrado. Então, começa uma infiltração, começa um mofo, começa, às vezes, alguns bichos irem para lá e você não sabe que aquele problema ele está aumentando, mas aquele problema ele está lá. Então, você consegue só resolver os problemas se você tem a consciência que aquele problema existe. Então, é por isso que é importante a gente começar a refletir sobre as necessidades de mudanças, mesmo que seja interna e externa, para poder a gente conseguir fazer as mudanças necessárias para alcançar o que a gente quer alcançar. O que a gente está falando hoje sobre a construção do Cheongguk? Então, se a gente tem essa vontade, esse desejo de construir um reino dos céus na Terra, então a gente precisa também alimentar esse desejo com a construção de um reino dos céus, onde a gente vai também tomar responsabilidade sobre como a gente quer que esse reino dos céus seja. Se eu quero ter um reino dos céus onde haja harmonia com a criação, então eu preciso começar a ter harmonia com a criação. Se eu quero construir um reino dos céus onde as pessoas não entram em guerra, as pessoas não resolvem problemas, né, de uma forma pacífica, então eu tenho que começar também a olhar para esses problemas que eu tenho no meu dia a dia para tentar resolver de uma forma pacífica. Então, tudo que a gente pensa que é o reino dos céus, tudo que a gente espera que tenha no reino dos céus, no Cheolguk, a gente precisa, então, começar a construir isso pouco a pouco, no dia a dia. Então, é por isso que tá, ok. É por isso que essa visão, né, do que é sustentabilidade, de entender a sustentabilidade do nosso dia a dia, ela também vai ser importante para a construção dos reinos dos céus. Então, a gente precisa colocar, às vezes, até metas no papel, começar a escrever ali quais são os nossos objetivos a curto prazo, médio prazo, longo prazo, considerando o Cheongguk, considerando o que a gente quer viver. Então, se eu quero viver no Cheongguk, eu preciso tomar a responsabilidade também de fazer o Cheongguk, de construir o Cheongguk. Então, a cocriação do Cheongguk. Tudo que é ligado na Terra será ligado no céu. Tudo que é desligado na Terra também será desligado no céu. Então, isso é uma verdade que a gente já repete por muito tempo, que a gente, né, já sabe. E essa construção, então, do Cheolguk, ela precisa partir do nosso poder individual, da nossa responsabilidade individual. Então, individualmente, né, como que a gente faz isso? Individualmente, a gente tem o autoconhecimento como uma ferramenta para conseguir entender aqui as nossas principais necessidades. Então, hoje, nós não somos pessoas perfeitas, infelizmente. Então, se não somos pessoas perfeitas, o que precisamos fazer? O que nos aproxima de um ser original? Né? O que deixa aqui quais são as características que eu quero conquistar ou que eu quero ter, que eu quero ser, para me aproximar de quem realmente eu sou originalmente. Então, escreve, né? Vamos conhecer aqui as nossas habilidades, o que foi nos dado de Deus e o que não foi nos dado de Deus. E eu acho muito interessante que a gente está no momento da história onde a gente já consegue entender de forma científica todos os nossos problemas. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, agora eu não vou saber qual que é exatamente, mas eu gosto muito de ouvir sobre neurociência, né, coisas assim. E daí, nesse podcast, a pessoa, né, estava explicando sobre um estudo que foi feito é, das nossas habilidades, dos nossos traumas e tudo. E aí já conseguiram mapear que existe um tipo de trauma, um tipo de. Não chamam de natureza decaída, né? Mas um tipo de comportamento humano que ele vem a partir do DNA. Ele vem a partir de coisas que 5 gerações para trás fizeram e que marcaram muito negativamente. Então, a gente tem aqui já uma explicação científica, né, do que é a natureza decaída, do que é uma natureza decaída herdada dos antepassados. Então, existe mesmo aqui já a ideia de que
se a gente tem hoje essa explicação para a natureza decaída herdada do antepassado, a gente também consegue eliminar, né? Já é possível eliminar. Então, o comportamento humano, os nossos padrões de comportamento, eles já têm explicação. Ele tendo explicação, a gente consegue também fazer aqui o caminho inverso, que já foi nos dado pelos verdadeiros pais, que já foi nos dado também agora aqui pela ciência. Então, o autoconhecimento ele é a primeira ferramenta para a gente conseguir para a gente conseguir realmente dar os primeiros passos rumo à cocriação do Chan-Liguk, né? E aí, de forma coletiva, através do relacionamento com a criação. Então, é impossível a gente falar sobre a construção de um reino perfeito, do reino dos céus, do Chan-Liguk, sem a gente olhar para a criação e não ver a criação sofrendo, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos animais sofrem por conta da degradação ambiental, das crises climáticas e tudo que há dentro do mundo atual. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é através dessa energia de relação, de dar e receber, que a gente constrói também o fundamento necessário para haver as mudanças, tanto a nível local quanto a nível global. Então, poder de criar segundo a mecânica quântica. O mundo físico não é uma estrutura rígida em um campo de infinitas possibilidades. E a nossa atenção é o pincel que pinta a realidade. Então, se tudo é energia e a energia responde à consciência, então nossos pensamentos, emoções e intenções moldam o campo quântico. Se pudéssemos remover todo o espaço vazio entre átomos da Terra, comprimindo tudo até a densidade do núcleo atômico, o planeta inteiro caberia em algo do tamanho de uma bola de beisebol ou menor. Então, tudo é energia. E isso a gente já sabe. Mas quando a gente fala, e quando a gente pesquisa isso mesmo a fundo, e a gente vê que o planeta Terra inteiro caberia dentro de uma bola de beisebol se fosse comprimir a matéria, a gente realmente consegue entender a dimensão da energia, né? Do que a gente vê como matéria, na verdade, é energia. É uma energia que está sendo visualizada. Então, se tudo é energia e a gente, para existir qualquer coisa, né? Como o verdadeiro pai já falou, o fundamento da existência individual da energia é a ação de dar e receber. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer uma ação de dar e receber, de ter uma ação de dar e receber a partir de uma ação de respeito com a criação, de respeito mútuo. E aqui, bem, a gente tem, então, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Bem, infelizmente, né, a gente sabe que a gente vive num mundo que foi um mundo construído depois da queda. Mas, de qualquer forma, o Chan-Liguk ele já foi proclamado. Então, a gente precisa urgentemente agir para que esse tipo de situação aqui, né, não ocorra. E é bem triste, né, a gente ver como que a realidade hoje ela tá, como que as pessoas e os animais eles sofrem mesmo por conta de um egoísmo exagerado, né? Mas de qualquer forma, essa é uma realidade que ela não é uma realidade absoluta, ela é uma realidade imutável, né? A gente está nesse processo de construção de reino dos céus. Então, essa construção ela é possível. Então, a gente pode fazer coisas aqui para alterar. Então, a criação do Chan-Liguk é uma escolha primeiramente individual. Então, a gente pode mudar isso, né? A gente consegue, pouco a pouco, fazer coisas, tomar responsabilidades para que isso realmente seja alterado. Bem, mudanças de hábitos segundo a neurociência.
eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu gosto muito de acompanhar um neurocientista que se chama Rafael Grata, eu acho que os brasileiros conhecem, é um que fala sobre mais foco, menos ansiedade, coisas assim. E ele fala muito sobre jogar, né? Então ele fala assim que para você ter qualquer tipo de mudança na sua vida, leve aquela meta, leve aquele objetivo como algo corriqueiro, como algo que vai estar presente no seu dia a dia. Quando a gente coloca através da gamificação, por exemplo, colocando ali como uma brincadeira, como um jogo, isso deixa as coisas mais dinâmicas, tira o peso de você às vezes não conseguir alguma coisa, né? Então, deixa as coisas também de um jeito mais fácil. E daí, por conta dessa fala dele, né, eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça. Então, eu gosto muito de elaborar ideias que vai trazer ali alguma diversão, né, pro dia a dia, pro dia a dia. Então, às vezes até com metas individuais, né, daí eu sempre ponho assim uns objetivos. Ah, se eu conseguir fazer tal coisa, né, eu vou me recompensar de tal forma. A gente não precisa fazer tudo buscando uma recompensa, mas é interessante porque fica um pouco engraçado. E aí eu trouxe isso também para o meu trabalho, né? Eu coloquei ali uma ferramenta para os meus clientes que eu trago as atividades de sustentabilidade para as empresas de um jeito gamificado. Então, ele recebe um desafio, daí ele tem que cumprir o desafio, manda o comprovante do desafio e assim a gente faz uma coleta de dados de uma forma gamificada e fica bem interessante. E aí, né, pensando nisso, aí eu trouxe aqui o bingo do Chon Luguk para vocês, que é basicamente aqui algumas atividades, algumas ações que a gente pode fazer para já aplicar de forma prática a construção do Book. E daí eu tenho aqui, por exemplo, a separação de lixo ou compostagem, para quem já faz a separação de lixo em casa, né? Dos lixos reciclados. Pode começar a fazer a compostagem também, que são dos resíduos orgânicos. Identificar uma natureza decaída, né? Por mais que às vezes a gente já sabe um pouco das nossas naturezas decaídas, a gente sempre tem alguma outra para descobrir. Ontem mesmo eu descobri uma minha. E aí, como a gente identifica, né, também é mais fácil depois de tomar alguma ação para, né, isso aqui não é original, vamos tomar outro caminho. Então, é melhor que a gente consiga fazer essas identificações. Terceiro, trocar um produto por bio ou eco. Então, fazer essas mudanças mais conscientes, né? Trazer, às vezes, um produto que é de plástico, tentar comprar ou uma embalagem de vidro, ou retornável, alguma coisa. A segunda-feira sem carne. A segunda sem carne, ela já foi aderida por muitos países, assim, tem muitas campanhas mundiais já da segunda sem carne. O problema não é a carne, especificamente. O problema é a produção através da monocultura, né? Vai lá, destrói toda aquele ambiente e aí depois planta, por exemplo, só cereais. E daí aquele solo fica um solo empobrecido, e daí depois é difícil de recuperar, e, enfim, muitos problemas a partir daí. Então, como existe esse grande prejuízo ambiental, então, se as pessoas parassem de consumir pelo menos uma vez por semana, já diminuiria muito e as coisas já avançariam um pouquinho mais. Então seria mais por conta disso, né? Não tanto por causa da carne. Bem, servir uma pessoa aleatória, isso daqui também é uma coisa que não é tão fácil, porque geralmente a gente gosta de servir quem a gente gosta, né? Quem a gente ama. Então, quando a gente serve uma pessoa que talvez não está muito ali no nosso ambiente, no nosso convívio, também já abre um pouquinho mais o nosso coração, deixa as coisas um pouco melhores também para a construção do Cheonryuguk. E, por último, uma carta de gratidão. Então, a gente fala muito sobre uma cultura de paz, né? A cultura de paz, ela vem a partir também das decisões individuais. E pouco a pouco a gente às vezes guarda mágoas de algumas pessoas assim. Então, essa tarefa de uma carta de gratidão seria mesmo para uma pessoa que nos magoou ou uma pessoa que a gente tem algum certo de ressentimento. Não precisa entregar a carta, né? Já foi comprovado que quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel ou coloca para fora mesmo através de áudio, por exemplo, tem o mesmo efeito de que se a gente estivesse entregando para a pessoa. Então, às vezes, a gente não tem essa coragem de entregar uma carta de gratidão para alguém que a gente não gosta.
mas aí só de você escrever, só de você colocar ali para fora mudar o sentimento, né? Você também vai mudar internamente também a sua vida pouco a pouco. Bem, e aí eu trouxe até. Aí eu quero muito que vocês participem do bingo do Chan Book. Então, quem puder tirar umas fotografias assim. E daí depois eu trouxe umas prendas, né? Para poder, quem fizer as 6 atividades primeiro, ganha a prenda. E daí eu tenho alguns produtos sustentáveis, que são produtos sustentáveis mesmo, óleos de castanha lá do Brasil, escova de bambu, coisas assim. E também um voucher para ir num restaurante brasileiro, aqui em Lisboa. Vai na terça-feira. É, é, muito bom. Bem, então o Reino dos Céus ele é o resultado de uma construção coletiva, né? Então a gente pode mapear pouco a pouco, se comprometer a realizar as coisas também, e com isso a gente vai ter também um resultado coletivo. Bem, e é isso. Muito obrigada. Anjos Pais Celestiais, muito obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos. Do fundo do meu coração, todo o sentimento e preocupação, principalmente com a sua criação, que nós possamos, cada dia que passa, conseguir nos conscientizar, conseguir entender o que é preciso ser feito para a construção do Tianli Book. Obrigada, Pai Celestial, por todas as oportunidades de aprender e principalmente, Pai Celestial, por ter nos dado toda essa maravilha, todo esse mundo que é um mundo perfeito e a gente pode construir juntos aqui também o reino dos céus aqui na Terra. Por favor, dei muita sabedoria para cada um de nós, dei forças para que a gente consiga seguir esse caminho com responsabilidade e com consciência. Nos inspire para que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana onde a gente consiga realmente crescer o nosso coração, crescer a nossa mente original para atingir todas as nossas metas segundo os verdadeiros pais. Por favor, Pai, também proteja a verdadeira mãe, dei muita proteção e também para todas as pessoas que estão ao redor, para que todos estejam sempre alinhados, Pai, com os próprios objetivos, mas principalmente com os objetivos celestiais. Esteja junto conosco essa semana e peço que abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes, todos os irmãos que estão no Zoom, de alguma forma, conectados aqui conosco. Quero te agradecer profundamente, te ofertar em meu nome, uma família central abençoada. Ádio. Então, uma salva de palmas com mais força para a Jeane. Isso foi mesmo. E é uma novidade como tema e foi maravilhoso nós podermos abordar a construção da Chonilguk de um ponto de vista que nós às vezes pensamos que não temos tempo ou no mundo e nós nunca consideramos que a paz no mundo pode vir pela salvação do planeta ou pela nosso relacionamento ideal com a criação. E então eu pessoalmente adoro estes temas e acredito que neste momento em que estamos verdadeiramente já na Channel Book, cada vez mais, como a Jean disse, no nosso pequenino, podemos fazer dentro de casa a construção de um mundo diferente. E se me permitem dizer, para que o outono que nós estamos agora a viver em Portugal possa parar e nós possamos voltar a ter o outono, que era o nosso clima. E é uma coisa que eu penso todos os dias quando olho da janela da minha casa e vejo este sol que resplende e me traz tanta angústia. Eu sei que a maioria das pessoas fica contente porque andam de mangas curtas e eu tenho tanta angústia porque o sol resplende agora na primeira semana de novembro. E eu sei o que é que está por detrás disto e faz-me muito medo e tenho tantíssima pena. Então, com a minha compostagem e a minha reciclagem e a minha segunda sem carne e tantas pequeninas coisas, eu acho que sim,
que nós ainda podemos evitar que em 2050 em 4 animais se extinga, porque esses animais todos que Deus criou são a Jungkook, juntamente connosco. Então, Jean, verdadeiramente, muito obrigada. Ok, e vamos então agora fazer as nossas ofertas? Não? Vamos, sim, é assim, eu nunca me lembro, porque eu nunca me quero despedir de vocês, mas a gente tem que se despedir. Primeiro queres fazer os anúncios, então vamos chamar primeiro o nosso líder nacional, antes depois de nos despedirmos. A Jean também estava cá, senão se calhar não conseguiu entrar. Os irmãos do Zoom estavam todos felizes, já estavam a dizer assim, queriam fugir já, não é? Oh, queridos, queridos, queridos. Tati, Marta, Dona Filomena, Josefina, Paulo, pessoas maravilhosas, Nuno, Enguá, Gustavo, Silvani, enfim, tinha alguns anúncios muito importantes, muito importantes. Parabéns à gente. Alguns anúncios muito importantes. Estamos quase já no fim do ano também, não é? O primeiro deles era informar que no próximo dia 16 temos o nosso serviço de domingo por via Zoom e por via presencial com a região dos 16 países do Sul, com a Itália, e é às 9h30. Podem fazer nas vossas casas, mas também vai ser presencial. Às 9h30 eles começam o Zoom, o primeiro Zoom das 16 nações da região do Sul. Já foi informado, mas fica nova a dica. Shinju fica sem efeito, porque já estava esta informação partilhada. Próximo domingo, dia 16, às 9h30, serviço de domingo da região do Sul. Adju, foi claro? Uau! Os irmãos do Zoom perceberam? Os irmãos do Zoom podem continuar no Zoom, não têm que se deslocar, é só ligarem, porque eles querem mostrar também as comunidades que vão estar presentes e nós também temos que fazer uma forma de mostrarmos estamos presentes aqui em comunidade e no público e também cada um de vocês com as vossas caras lindas no Zoom 2 a 8. A seguir, no dia 23, no domingo a seguir, vamos continuar com a história do povo épico e vai ser a Paula Berto que vai dar a história do povo épico no dia 23. Tudo bem, Paula? O plano vai ser entregue muito em breve já com estas atualizações, mas já ficam com essa ideia para prepararem-se. O ponto número... Próximo ponto era... Quem é que teve cá? Quem é que não teve cá no dia do ano passado? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão, quem é que não teve cá nos anos passados? Um aplauso para quem não esteve. Um aplauso para quem não esteve. Mas a verdade é que quem cá esteve foi anunciado que nós iríamos fazer a apresentação e o relatório de contas no último domingo do ano, deste mês de novembro, no dia 30. 30 é o último domingo deste mês, é o serviço. Já foi informado, faz hoje 8 dias, e eu vou ler a convocatória para que toda a gente fique ciente. A convocatória já está na vitrine e vai também ser enviada. A data, se quiser, podem contar com a data do dia 2 de novembro, que foi quando foi anunciado. E diz assim: convocatória para a Assembleia Geral Ordinária da Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação. Nos termos estatuários e regulamentares, convocam-se todos os membros e associados da Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no próximo dia 30, é domingo, não há serviço domingo, não há Zoom, pelas 10h30, na sede da Federação, Cita Rua Mãozinho de Albuquerque, 27, Terceira Bracarena, onde nós estamos. Ordem de trabalhos. Apresentação e aprovação do relatório e atividades. Ponto 2, relatório de contas do exercício do ano de 2024 e do ano de 2025. 3, o ponto é a eleição ou reeleição dos órgãos sociais. E o ponto 4, outros assuntos do interesse da Federação. A nossa reunião e apresentação de contas vai inserir a Federação da Família, a Federação Interreligiosa e a Igreja da Unificação e, muito ao breve, os apoios que saíram para a Federação da Paz Universal e para a Federação das Mulheres. Mas na carta diz, se
Solicita-se a comparência de todos os membros e associados, sublinhando que apenas as pessoas com as cotas e dízimos em dia poderão estar presentes e participar nos trabalhos da Assembleia. Quando se fala em sustentabilidade da Chonil Book, sem as cotas e sem o dízimo, nós não existimos. Por isso, eu relembro, a informação já está fixada e vai ser enviada, e eu volto a dizer, 2 anos de relatórios vai ser muito trabalhoso, 2024 e 2025, na exaustão vamos falar de tudo o que nós conseguimos ter e fazer e como estão as coisas, mas é importante sublinhar que apenas as pessoas com as cotas e dízimos em dias poderão estar presentes e participar na reunião. E depois aqui diz a data de hoje, mas já foi informado no dia 2, e a Carla e eu, como responsáveis, nós vamos realmente dar o nosso sincero melhor para mostrar como é que a gente conseguiu sustentar-nos com o apoio da maioria, mas também como é que nós nos mantivemos com o apoio daqueles que também não quiseram, que não puderam apoiar, o que realmente também não sei qual é o padrão de membros ou de famílias abençoadas que pretendem continuar a vir a ser. Isto eram os pontos importantes. Queria-vos dizer que o nosso trabalho é exaustivo, não para. Não temos um dia de descanso. Nós tivemos uma cerimónia de ano passado incrível, de princípio até ao fim. Vocês acreditam que nesse próprio dia foi pedido um relatório incrível? Chegou às 9 da noite para mandar no próprio dia, faz no dia 2. O deadline era dia, eu e a Carla íamos morrendo. Eu acho que vocês não fazem ideia que não há dinheiro que paga o nosso trabalho. Não existe um horário sequer de trabalho. Incrível. Não foi, Carla? Incrível. Deadline às 9 da manhã, às 9 da manhã, dia 2, faz hoje dias. Nós tivemos um dia incrível de ano passado aqui no Porto, que foi fantástico. Eu nem sequer tive tempo de selecionar algumas fotos, mandei tudo o que eu pude, o que eu recebi, porque já não havia tempo. Ainda pedem mais uma ou outra coisa para o próprio domingo. Deadline. Eu e a Carla realmente não. Vocês têm que ter muita gratidão e vocês têm que orar todos os dias pela família da Carla. Um aplauso para a Carla. E um último ponto, não sei como, mas enfim. Os 3 diretores da região do Sul, Yun Gil, Rafael e o Gugson, eles receberam um pedido direto da Coreia, e dos 16 países da nossa região, eles escolheram Portugal para dar um relatório direto no dia 2 de dezembro, mais um outro trabalho adicional. Fomos o único país escolhido para darmos um relatório durante 10 minutos com um PowerPoint de atividades e programa que vamos fazer no início para a Verdadeira Mãe e para todos os responsáveis da Coreia no dia 2. É uma grande responsabilidade, não é? É mais um trabalho adicional, não é? Carla, vamos ter que trabalhar muito. Shinju, o Shinju, eu gosto muito de Shinju. O Shinju, eu estava todo feliz que ele ouviu muitos termos no ninho brasileiro, estava todo aí, e eu Osvaldo também. A gente percebe tudo, não faz mal. Foi incrível, eu realmente gostei imenso, eu pude perceber realmente, porque Deus realmente, a criação nunca violou nenhum princípio. Isso é o que o princípio nos ensinou. Quem estraga as coisas que são tão maravilhosas somos nós, seres humanos imperfeitos, né? Caídos ou decaídos. Esta coisa que se chama homem e mulher, né? Enfim. Mas eu recordo muitas das vezes quando fazia fundos e nos discursos que a gente tinha só em papel, que não havia a tecnologia de hoje, né? Eu li muitas das vezes, se nós tocarmos numa árvore e dizer eu estou a seguir os pais celestiais, os verdadeiros pais, eu vou ter um dia bom, essa árvore receberia toda a energia original, porque eles não violaram nada, né? É só nós usarmos a nossa mente, usar o nosso pensamento nessa direção e podemos fazer coisas maravilhosas. Irmãos e irmãs, isto era o que eu queria dizer-vos, sobretudo destes anúncios, de hoje a 8 com a região do Sul, às 9h30, dia 23 a Paulo Aberto, e depois no dia 30 não há Zoom, é só presencial, os irmãos, que temos todo o gosto em mostrar o que nós temos, o que nós fizemos, tudo o que entrou, tudo o que saiu. Mas é para quem realmente deu esse seu contributo e fez isso como uma constante.
mas não é preciso dizer quem está, quem deve estar ou não está, quem não está, quem sabe que não está nessas condições, simplesmente não vem, porque a reunião não começa enquanto não tiver as pessoas que só contribuíram. Adjo, o momento é muito sério, nós temos que trabalhar com clareza, com transparência e proteger ao máximo os bens dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Por favor, continuem a orar pela nossa querida mãe. Nossa querida mãe, não sabemos. O julgamento só vai começar para meados de dezembro. Mas é o começo. Não há previsão de um fim. E uma pessoa com aquela idade sem condições numa cela, vocês não estão a ver. Não estão a imaginar. Quem é que já visitou uma cela aqui? Levanta a mão. E no Zoom também. No Zoom alguém visitou? Uau! Os irmãos do Zoom visitaram uma cela. Eu nunca visitei uma cela. Também não quero. Eu já quando vou à cave, já fico triste. Eu quero sair de lá o mais rápido possível. Eu até nem quero respirar na cave. Agora imagina que é uma cela restrita a um espaço minúsculo, pouca luz, não ter liberdade, enfim. Mas isto é a situação real e substancial dos pais celestiais na pessoa da nossa Santa Mãe Han, neste preciso momento, com muito sofrimento, com muita dor, mas que ela não transparece isso, mas a gente sabe que é atroz este tipo de situação e nós temos que orar da maneira que cada um souber, mandar emanar energia positiva para a nossa verdadeira mãe se manter viva, é a coisa mais preciosa. E depois, quando ela tiver de voltar ao seu ambiente natural, porque imaginem, vocês conhecem aquela história de uma flor, da flor de estufa? As flores de estufas, quando são expostas ao sol, o que acontece? Um aplauso para a Dona Milhu, ela disse, morrem. Pode ser. A verdadeira mãe não é uma flor de estufa, mas teve todas as condições necessárias que ninguém sequer pode imaginar. E, de um momento para o outro, vai para extremos. Deus é incrível, mas também Satanás tem muita força através das pessoas ainda. Por isso, pode ser do interesse de alguém que a verdadeira mãe continue e permaneça lá por muito tempo, nós não sabemos. Mas nós vamos unir as nossas forças, as nossas energias positivas e vamos tornar uma onda cósmica que a verdadeira mãe tem que ser lá o mais rápido possível. Lá, Ju, irmãos e irmãs do Zoom, desejo uma semana cheia de bênçãos, de vitórias e diz. Está bem. Ali, vocês, quem é que viu as fotos ontem que eu pus no grupo para acabar a semana com os dois sorrisos mais lindos? Quem é que viu? Alguém viu do Zoom? Uau! Hum. O Dinis fez uma cara a chorar, não sei porquê, Dinis. Porque pôs uma cara a chorar, Dinis. Com uma lágrimazinha assim. O stick é para rir. Ok. A Lia diz que ia dar um pequeno relatório sobre a atividade de ontem. Esperem só mais um minutinho, está bem? Mas da minha parte eu desejo uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, muita proteção física e espiritual e que sejam vitoriosos em tudo aquilo que fizerem. Porque a vossa vitória, se religarem a Deus e aos vários pais, a vossa vida tem todo o significado. Se isso não acontecer, então estamos a perder tempo e estamos a ficar velhotes. Irmãos e irmãs, até breve. Bom vê-los aí do Zoom. Vamos dar as boas-vindas aqui à nossa jovem Lia Vieira. Obrigada. Olá, irmãos do Zoom e aqui presentes. Eu só queria dar um pequeno repórter de uma atividade que nós tivemos ontem, que foi da minha iniciativa e da Érica. Começámos uma atividade em que fôssemos só raparigas e irmãs e pudéssemos ter um momento de partilha, testemunhos. Então, basicamente, ontem, dia 8, no sábado, começámos o nosso programa às 9h30 da manhã e, basicamente, tivemos 9 participantes. Algumas só vieram de manhã, outras só mais ao final da tarde, mas basicamente foi um dia que pudemos partilhar os nossos sentimentos, estarmos juntas, tivemos momentos de testemunho, momentos em que fizemos também umas atividades mais giras, como pintar velas, estão ali atrás também, se quiserem ver, e foi muito giro. Também no final do dia aproveitámos para ter um prayer meeting, também organizado assim para ser uma coisa mais leve, mas que também pudéssemos realmente nos conectarmos com a nossa fé e com Deus. E falar de coisas que normalmente no dia a dia não temos oportunidade ou são mais superficiais e temos mesmo este tempo para nos focarmos mais no nosso interior. E foi muito bom porque até tivemos uma
uma irmã que não víamos há muito tempo, então ficámos muito felizes dela nos contactar e dizer que queria participar. E esperamos ter mais edições. Pronto, nós demos o nome de Glow and Grow, que é mesmo crescermos juntas e também aprendemos a expandir a nossa luz interna e meio que partilhar a parte feminina de Deus. E pronto, acho que foi isso. Obrigada. E pronto. Foi... Hã? Sim, sim, vamos fazer mais vezes e esperamos que nas próximas vezes também podemos recolher feedback para cada vez melhorarmos mais e fazermos este evento com mais irmãs e com mais pessoas. Nós estávamos a pensar nisso, portanto, sério, nós podemos organizar alguma coisa também com as manas mais velhas também, porque é muito giro. Sim. Mas pronto, acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Lia. Todas estas atividades vêm juntar uma energia boa à Providência. Então, agora é que é o momento de nos despedirmos, todos os irmãos e irmãs. Obrigado por termos estado todos juntos aqui, mesmo com distância, mas estivemos todos juntos. Uma semana muito abençoada, não é? E vamos continuar a caminhar junto com os verdadeiros pais e com Deus. Obrigada a todos.